noite, irmãos. Boa noite, igreja. Saudade de vocês. Confesso que o coração pulsa, acelera diante da presença do Senhor. Que saudade eu estava de falar da palavra, de interagir, de sentir o Espírito Santo falando no meu coração, me mostrando, me revelando a palavra. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos aprender mais um pouquinho da parte do Senhor. Eu não costumo colocar temas em palavras, em ministrações. O nosso querido Fabiano tem esse costume. E quando o pastor Rodrigo mandou uma mensagem dizendo que no dia de hoje eu traria essa palavra, eu até comentei com ele, já tenho até o tema dessa palavra, que é auxílio emergencial. E aí o Espírito Santo já foi trabalhando nos nossos corações, no meu coração, na minha mente, e foi revelando a palavra dele. Auxílio emergencial, se a gente buscar no dicionário, o auxílio, ele é uma contribuição, uma ajuda, um reforço. E o emergencial, a palavra já diz, é algo de urgência, que não pode ser adiado. O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é o nosso auxílio, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Foi dito aqui no Salmo 18. E nós vamos abrir no Salmo 46. E aí quando o pastor falava da palavra, o Espírito Santo inspira na vida dele. E era exatamente a palavra encaixando aqui. Nós vamos aprender, vamos entender. E cada versículo nós vamos compreender esse mistério. Salmo 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, desde o amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam, e faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa palavra, cada versículo por si só, vem aumentar a nossa fé, vem nos dar a certeza que nós oramos, buscamos, muitas vezes pedimos respostas, e elas às vezes não vêm no momento que desejamos, no momento que queremos. Mas o Senhor diz: não pare, não cesse de me buscar, não pare de clamar, não pare de buscar a mim, não pare de falar comigo. É através da sua fé, através da sua oração, que a minha mão será movida em seu favor, que a minha mão vai te sustentar. O nosso Deus, Ele não precisa de nós de jeito nenhum, de maneira alguma. Ele conta conosco para a boa obra, para realizar a vontade dEle. E nós não somente temos que confiar e crer, e revelar o desejo do nosso coração, e dizer e confessar que sem o Senhor, sem o nosso Deus, nós nada somos, nós nada podemos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E aqui eu separei os comentários. No 46 aqui, versículo 1, o trechinho diz assim, para a gente meditar e aprender junto nos comentários. Cada uma das três partes deste salmo repete a declaração que Deus, Ele é o nosso refúgio. Então ela é repetida: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Que isso venha gravar no nosso coração, no meu coração, na nossa mente. Deus, Ele é o refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo nas preocupações. Para exemplificar este fato, descrevem as 4 calamidades que pareceriam ser o fim do mundo, sem atemorizarem aos que têm Deus como refúgio.
Se a gente trazer para os dias de hoje, a situação que estamos vivendo, o momento de incertezas, de insegurança, o medo pode tomar os nossos corações, mas há uma linha muito tênue do medo e da fé. A distância ela é muito pequena. Se nós deixarmos então o medo consumir a nossa vida, nós ficaremos estagnados, parados, estáticos, e a nossa fé ela não pode operar, a nossa fé não pode atuar através das nossas vidas, e o Espírito Santo não tem como operar. Um exemplo prático na Bíblia, quando Pedro viu a Jesus lá no mar, andando sobre o mar, e ele estava no barco, Pedro praticou a fé e deu um exemplo de medo. As duas coisas, numa mesma passagem, em milésimos de segundos, frações de segundos, minutos talvez. Ele estava no barco e falou: Jesus, Senhor, se és tu que está aí, deixe-me ir ter contigo. E aí ele exercitou a fé dele, e saiu daquele barco e pisou sobre as águas, e ela não submergiu a vida dele, e ele foi caminhando, foi andando sobre as águas. A sua fé estava em prática, a sua fé estava em ação. Só que ao mesmo tempo, ele olhou ao redor e viu a ventania, e viu as turbulações, as tribulações, e aí o medo começou a consumir a vida dele, começou a consumir o coração dele, e aí ele começou a afundar, começou a cair. Então, que nós venhamos, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nossas famílias, os nossos queridos, pai, mãe, marido, esposa, filhos, tios, tias, sobrinhos, irmãos, que todos nós venhamos alimentar a fé no nosso coração. Se um está abalado, um está entristecido, um está acometido por alguma tristeza, alguma dor, alguma aflição, nós, através da nossa fé, da força, vamos estender a mão então juntos e fortalecer. O ato de estender a mão não é somente fisicamente darmos a nossa mão, um ato de estarmos juntos, ligados e unidos, através da nossa fé, através da oração, em amor, em graça e através do nosso Deus. Aqui a outra parte do comentário: a salvação operada por Deus é prova daquilo que Deus é para nós. Ele é santuário eterno de Deus nas nossas vidas. Jesus, que se tornou o Deus de Jacó, que é o Deus de todas as forças do universo, quer também ser o nosso Deus. Ele vai nos levar para a cidade eterna, com o rio e as suas correntes. Nós louvamos aqui os sonhos de Deus, jamais vão morrer, que nós não venhamos desistir, não venhamos parar de crer. O sonho de Deus para as nossas vidas é nos dar a vida eterna e nos levar para aquela cidade santa, maravilhosa. Aqui nesse salmo diz que Deus está no meio dela, se a gente exercitar a nossa imaginação, que é limitada. Aqui no versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Sabe o que é abalado? Quando a gente olha no noticiário, na terra, aí nessas regiões, nesses países que tem terremoto, no Japão, a gente conhece mais lá no Japão, abalos sísmicos, a terra treme, as estruturas tremem, o chão treme, aí se a gente ficar parado, a gente sente o tremor. O Senhor diz que essa cidade, Ele está no meio dela, no meio, e jamais será abalada, jamais. E Deus nos ajudará ao amanhecer, em qualquer situação. Então esse é o maior sonho dele, para nós não desistirmos e caminharmos dia a dia. Dificuldades teremos sim, lutas teremos sim, batalhas teremos sim, todo dia, todo momento, todo instante. Mas o nosso Deus é a nossa força, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Quando estamos desesperados, não temos aonde correr, não temos com quem falar, não temos a quem procurar ajuda, nós temos o Espírito Santo que mora e habita dentro do nosso coração, que opera na nossa mente, que tem total controle das nossas vidas. E se fecharmos a porta do nosso quarto, ou importa onde quer que estejamos, dobrarmos o nosso joelho e falarmos secretamente com Ele, Ele nos ouvirá, Ele responderá, porque Ele é o nosso socorro, socorro bem presente no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia mau. Nós lemos, pregamos, louvamos
que a nossa fé ela é acrescentada, que a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus ele é fortalecido, que nós conhecemos e começamos a mergulhar mais fundo e no mais sobrenatural de Deus. Se essas coisas não acontecessem, jamais nós nos entregaríamos ao Pai, porque quando a gente está nas coisas boas, está no conforto, é difícil a gente dar algo melhor para Deus, né? O nosso melhor, se doar, se dedicar mais. E aí nós vamos abrir em Romanos 8:31, para exemplificar aqui a prova do amor do nosso Deus. É lindo, esse salmo é maravilhoso. As palavras dizem que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Mas qual a prova de amor que Ele deu por nós? Vamos aprender então a prova de amor que Ele deu por nós. Romanos 8:31. Que diremos, pois, nessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O nosso Deus nos ama, e a maior prova de amor que Ele nos deu foi entregar o seu Filho. Hoje eu tenho filho, eu sei como que é. Ele entregou o Filho dele por amor de nós. E o Filho sendo Pai e Espírito ao mesmo tempo, mesmo tendo as suas vontades e seus desejos, Ele se fez obediente à ordenança do Pai e se entregou e foi ao matadouro, calado, mudo, limpo, inocente. E nós, ao clamarmos a Ele, Ele vê a sinceridade do nosso coração. Nós louvamos aqui para não desistirmos, não pararmos de confiar, não pararmos de crer. Nesse momento, nessa situação, vocês que estão ouvindo, estão na sala, no celular, na televisão, que estão com a família, que estão sozinhos, que às vezes procuram uma palavra amiga, procuravam uma resposta da parte de Deus. O nosso Senhor Jesus diz que Ele não te deixa só em nenhum momento, Ele não te deixa sozinho, desamparado em nenhum instante. Ele está bem pertinho de você e supre todas as suas necessidades. Eu tenho visto vidas que perderam emprego, vidas que eu atendi nessa semana, uma pessoa que perdeu emprego, está com seus filhos, sua esposa, e não tinha sustento para casa, mas o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele cuida, Ele manda vidas com estrutura, com um conforto, um ajudando ao outro. A nossa igreja, nosso ministério tem arrecadado alimentos para ajudar as pessoas. Ainda é pouco, né? Mas dentro das nossas condições, dentro de todas as nossas condições, nós fazemos o melhor, tentamos fazer o melhor. O pastor está aí se doando pelas nossas vidas, por muitas vidas que nem conhecem. Às vezes a gente alcança pessoas que nem imaginamos. E o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus, que Ele está muito além desse espaço-tempo, dessa distância. Pode ter alguém ouvindo do outro lado do mundo, e o Jesus, o Deus nosso Deus Supremo, está lá pertinho, juntinho, está juntinho de você na sua casa, está juntinho de você no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Uma coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. Não importa a situação, o que parece aos nossos olhos, o que parece para o panorama atual das nossas vidas. Ai meu Deus, eu estou sem emprego,
palavra, cultos passados, que o Senhor, através do servo de Deus, abençoou aquela viúva com a botija, o azeite que sobejou, ela pagou as dívidas e ainda viveu com o azeite, sobreviva com tudo isso que vai superabundar na sua vida. O Espírito de Deus, então, Ele enche e preenche a nossa vida, nos dá força, nos dá fé, nos dá esperança para caminharmos e não desistirmos e não duvidarmos da palavra dEle. Não é o Bruno que está dizendo aqui, não é o Bruno que está falando essas palavras, é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela tem os seus efeitos, ela é viva na minha e na sua vida. Se tinha alguma tristeza, alguma dúvida no seu coração, se você estava procurando pela esperança, pela restituição na sua vida, eu vou resumir tudo isso em uma palavra, em um nome: Jesus. Jesus Cristo é na sua vida, é na minha vida, é na nossa vida. Ele é o nosso governador, Ele impera nas nossas vidas. E não importa nada, nem ninguém pode fazer-nos parar. Só nós mesmos, com medo, com a insegurança, com a falta da fé, com pecados que às vezes alimentamos nas nossas vidas. Mas quando nós abrimos mão disso tudo e falamos: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, entra no meu lar, governa a minha vida, seja o rei da minha vida, e transforma, e restaura, e faça o melhor na minha vida, na minha família, onde quer que eu for, por onde quer que eu entrar, que o Senhor esteja comigo e me ajude, e me sustente, e não me desampare. Tenha certeza, Ele não vai te desamparar, Ele vai enxugar a sua lágrima, Ele vai colher todas as suas lágrimas, todas as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos. Fique tranquilo. Às vezes nós fazemos perguntas que não são as devidas perguntas ao Senhor. Imagina, 7 bilhões de pessoas nesse mundo, todo mundo falando com Ele, perguntando: Senhor isso, Senhor aquilo. Às vezes nós temos que fazer questionamentos certeiros ao Senhor. Senhor, o que Tu queres da minha vida? Não questionamentos bestas, corriqueiros, bobos, mas perguntas que façam sentido nas nossas vidas. E tenha certeza que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está contigo. Ele é, e tudo que Ele fez naquela cruz do Calvário, aquele ato de amor, aquele gesto maravilhoso, foi por mim e por você, foi por nós. Um amor maravilhoso, tremendo e grandioso. Aqui 46:6, Salmo 46, voltando aqui, diz assim: a política internacional poderá complicar-se cada dia mais, mas quando Deus intervir, nada lhe poderá impedir a vontade. 46:8, 11, comentário: no fim, será supremo sobre todas as nações. Devemos ser calmos no meio das grandes lutas internacionais. Aqui tem um segredo: devemos ser calmos, não deixar o desespero, o medo, a angústia entrar em embaralhar o nosso pensamento, tirar o nosso norte, tirar o nosso foco. Devemos ser calmos no meio das grandes lutas, adorando a Deus como o ser supremo que dirige os destinos do mundo. E finalmente será abertamente revelado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aquele dia podemos saber que Ele é conosco, já neste interim, e devemos convidá-lo a reinar como Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Que nessa noite, nesse momento, você que nunca fez este ato, você que já fez e a sua fé às vezes escureceu, se abalou, que nós venhamos fechar os nossos olhos e venhamos convidar a Ele ser o nosso ser, o ser supremo nas nossas vidas, o imperador. Se a gente olhar nos livros de história, Roma teve um império, e o imperador era aquele que tinha todo o domínio daquela região, o domínio do mundo aqui nessa terra. Mas o nosso Deus, através do nosso Jesus Cristo, Ele vai reinar aqui sobre essa terra.
Ele vai reinar sobre essa terra material e a terra espiritual. Todas as coisas são dele. Então que nós venhamos entregar e pedir que Ele venha reinar nas nossas vidas, que Ele impere, que Ele domine a nossa vida, que vontades e desejos que às vezes tenhamos de cometer, que não são o querer do Pai, que nós venhamos reconhecer, pedir forças. Pai, impera e domina e controla a minha vida e me leve, Senhor meu Deus, para os caminhos, Senhor meu Deus, de vida, para os rios de águas vivas, que foi dito aqui, que lemos aqui no Salmo 46, que venhamos fluir então e receber esses rios de águas vivas nas nossas vidas, e que o Senhor venha cada vez mais fortalecer, operar, cuidar, ajudar, sanar as dores, todas as escaras, todos os machucados, as feridas, Senhor meu Deus, que vem se acumulando nas nossas vidas, de anos e anos e anos, e às vezes a gente não consegue se libertar. Nós estamos aqui no culto de cura e libertação, tomamos essa água, e essa água em nome do Senhor Jesus purificou as nossas vidas, nos livrou, nos curou, nos sarou. Em nome do Senhor Jesus, que Ele venha cada vez mais cuidar e abençoar a sua vida. O Senhor é maravilhoso e grandioso. Eu só tenho coisas boas a dizer. Muitas das vezes não tenho nem o que pedir. Não preciso, porque eu sei que o Senhor conhece e o Senhor nos dá o melhor. Ele sonda o desejo dos nossos corações. Então vá, coloque a sua fé em prática. Não deixe o medo te dominar. A sua fé é o seu guia, através de quem? De Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. Então vamos confiar e crer que esse tempo aí vai passar. Não sabemos como, mas vai passar, porque o Senhor é o nosso Deus, e tudo está nas mãos dEle, sob o domínio dEle, sob o controle dEle. Às vezes Ele quer uma maior intimidade de nós com Ele. E agora que estamos em casa, às vezes, com mais tempo, nós podemos praticar e exercitar essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. Então, nessa noite, nos próximos dias, ore pela sua família, ore por você mesmo, ore por essa terra, por esse país, pelos governantes, por até mesmo quem nem conhecemos. Mas ore, exercite a sua fé. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Saudades.